Olá, professores! Bom, dando continuidade aqui ao nosso tutorial de como elaborar questões, testes ou avaliações pelo Google Forms, nós vamos agora prosseguir no passo a passo de como o senhor pode fazer isso. Então, a partir da sua sala do Classroom, o senhor vai clicar lá em atividades e o senhor vai perceber que já existe uma atividade, uma avaliação criada, porque a gente parou nesse ponto no último vídeo. O senhor vai clicar aqui em editar atividade, a atividade vai aparecer tal qual o senhor havia programado, mas percebam que o nome que aparecia aqui, que era Bank Quiz, já aparece com o nome da atividade, com a nomenclatura, perdão, atualizada, porque nós já alteramos. Então o senhor vai clicar aqui na avaliação e o senhor vai ser levado direcionado para o teste, para o formulário. Veja bem, como eu já fiz e já está totalmente configurado, eu vou explicar ainda como que faz essa configuração num outro tutorial. Essa é a tela de realização do teste. Então você tem que vir aqui embaixo no lapisinho e editar este formulário. Clicando aqui, o senhor vai ter acesso para a edição. Bom, como eu falei, esse formulário, essa prova, ela está pronta. E essa prova eu elaborei seguindo a todas as recomendações e determinações estabelecidas pelo Manual de Normatização do NAC, que é o nosso Núcleo de Avaliação, Qualidade e Estratégia, né, que gerencia como nossas avaliações devem acontecer. Então esse formulário que eu estou fazendo, eu fiz já padronizado pelo NAC, considerando que provavelmente nós teremos que fazer as avaliações VA2 e VA3 no formato padrão NAC. A VA1, que é a que nós estamos explicando para os senhores, pode ser um formulário mais simples, pode ser uma lista de exercício mais simples, para não assustar já o aluno. Mas essa aqui que está, esse tutorial já é com padrão NAC. Então veja bem, nós preparamos essa prova por sessões. Então nós temos 5 sessões. Essa é a sessão 1, a sessão 2 é a primeira pergunta, a sessão 3 é a segunda pergunta e assim sucessivamente. Por que nós fizemos por sessões? Porque por sessões o aluno responde a prova como se fosse uma página. Ele respondeu, passou aquela sessão, ele vai já para a página 2, página 3, página 4, até acabar a prova. Uma prova de 10 questões, então, teoricamente seriam 10 sessões, como se fossem 10 páginas. Na sessão 1, a gente vai colocar a descrição da prova. Então, VA1, VA2, VA3, com a data da prova, preferencialmente. Aqui a gente colocou como avaliação teste. E na sessão 1, nós criamos uma pergunta. A gente clicou aqui, adicionar a pergunta, adicionamos a pergunta e a pergunta foi o nome completo. Colocamos o nome completo para que o aluno possa dizer o nome dele, para não fazer confusão na hora das correções. O tipo de pergunta é uma pergunta de resposta curta, então o aluno vai responder o nome dele. Chave de resposta, não precisa atribuir ponto para essa pergunta e tem que ser obrigatória para que o aluno possa passar para a próxima página. Bom, feito essa pergunta, sessão 1, a gente iria clicar aqui, adicionar sessão, iria abrir uma nova sessão, sessão 2. Na sessão 2, nessa primeira parte, o que nós fizemos? Nós colocamos o enunciado da questão. Então, questão 1, o enunciado contextualizado tal qual o NAC pede. Embaixo, nós temos a descrição da seção 2. Na descrição, nós vamos copiar e colar a fonte da questão. Também, tal qual o NAC exige que tenham fonte todas as questões. Embaixo, essa minha questão precisou de uma figura. Então, abaixo da seção, eu clico na seção novamente, seção 2, e venho aqui e aperto em adicionar imagem. Quando eu clicar em adicionar imagem, vai aparecer esse campo para adição de imagem. Vou exemplificar com vocês aqui o passo a passo. Adicionar imagem, vai aparecer essa página para você inserir a imagem fazendo o upload no seu computador de onde o senhor salvou essa imagem, tá bom? Muito bem, salvo a imagem ficará aqui. Quando o senhor inserir a imagem, o senhor terá a opção, nesses 3 pontinhos, de formatar, alinhar à esquerda, centralizar a imagem, alinhar à direita, alterar a imagem, remover, caso o senhor erre. O senhor pode arrastar, ampliar também o tamanho da imagem, caso o senhor queira, e por aí vai, tá certo? Atenção! Tudo que o senhor está fazendo vai aparecer aqui em cima. Todas as alterações foram salvas no Google Drive. Então não se preocupe em achar que isso tudo que o senhor está fazendo não está sendo salvo. Sim, está sendo salvo. Bom,
Depois que a imagem foi inserida, caso tenha imagem, porque a sua prova não precisa ter imagem, o senhor vai adicionar pergunta. Adicionando a pergunta, o senhor vai selecionar a opção de questão de múltipla escolha, o senhor vai colocar o título, o enunciadozinho pequeno, né, relativo àquela pergunta. Lembrando que o NAC pede para que nós façamos 3 estilos de questões. Obrigatoriamente, toda prova nossa tem que ter 3 estilos de questões. Uma questão com múltiplas respostas simples, uma questão com múltiplos itens e uma questão de acessão razão. Essa questão aqui, a questão 1 da seção 2, é uma questão de múltiplas respostas simples. Então é uma questão onde nós teremos A, B, C, D, E, apenas uma delas será a resposta certa. Então eu coloquei aqui, ó, nesse contexto, assinale a alternativa correta, considerando o gráfico e que não houve mudança da quantidade de nebulizações nas UBSs no período analisado, porque diz respeito a essa minha questão aqui de cima, tá? Aí você vai copiar e colar ou digitar letra A cada uma das alternativas, tá bom? Nesse caso, é necessário colocar a chave de resposta. O senhor vai clicar na chave de resposta, vai selecionar qual que é a resposta correta. Cuidado, porque dá para selecionar mais de um. Seleciona apenas aquela resposta que é a correta e o senhor vai atribuir a pontuação daquela questão. Feito isso, o senhor vai clicar em concluído e a configuração dessa questão estará finalizada. Tá certo aqui, ó, dizendo que a letra B é a resposta certa. Bom, terminei a questão 2, vamos adicionar uma nova seção para criar a seção 3. A seção 3 é a questão 2, de novo, no título da seção eu coloquei o enunciado, na descrição eu coloquei a fonte, inseri uma imagem. Aqui temos uma atenção. Quando a questão for de múltiplas respostas simples, que é a questão anterior, é fácil de fazer. Na questão de múltiplos itens e de acessão razão, vai ser necessário que o senhor, professor, faça uma imagem, porque a de múltiplos itens é aquela que tem várias afirmações e somente uma ou algumas delas estarão corretas. E isso não dá para fazer pelo Google Formulários, tal qual fica na nossa prova no Word, porque tem uma limitação no aspecto da formatação. Então eu salvei uma imagem e adicionei aqui essa imagem. Eu vou fazer um tutorial de como que o senhor pode fazer isso no próximo vídeo, tá? Então eu adicionei a imagem dos múltiplos itens que têm que ser analisados e depois que eu adicionei essa imagem, dentro da pergunta, tá? Embaixo eu coloquei as alternativas. Apenas as afirmações 2 e 3 estão corretas, 3 e 4 estão corretas e por aí vai, tal qual exigido pelo NAC. E também adicionei a chave de resposta, informando qual era a resposta correta, informando quantos pontos vale essa questão e fiz concluído. Apertei concluído. Vamos para o último estilo de questão objetiva que o NAC pede. Depois dessa questão feita, adicionamos uma nova seção e aí a quarta seção ela foi aberta, copiamos e colocamos o enunciado. Quando eu falo copiar, gente, é porque você pode retirar as informações da sua prova do Word, que teoricamente já vai estar pronta, né? Isso vai só fazendo adaptações aqui. Descrição, fonte. No caso, eu tive mais uma imagem, coloquei a imagem e aí na hora de fazer a pergunta, após a imagem, fui lá no maisinho, adicionar pergunta, adicionei pergunta, múltipla escolha, reforçando, todas têm que ser de múltipla escolha, e adicionei a figura que eu fiz, que diz respeito à asserção razão, porque, como eu falei, não dá para fazer separadinho, bonitinho assim, se não for por uma imagem. E a seguir, adicionei as alternativas entre A, B, C, D, E, tal qual a exigência do NAC, sem alterar nenhuma dessas alternativas, porque esse é o padrão. Configura mais uma vez chave de resposta, todas elas têm que estar obrigatórias, coloca o valor da questão, né? Coloca-se o valor da questão e aperta concluído. E por último, agora nós vamos para o último estilo de questão, que são as questões abertas, as questões subjetivas. Cria-se mais uma seção, seção 5, mesmo passo a passo, enunciado da questão na seção, fonte na descrição, imagem caso tenha, e aí o senhor vai inserir a pergunta, só que a pergunta agora vai ser não mais de múltipla escolha, e sim uma pergunta sobre parágrafo. E nessa pergunta o senhor pode colocar letra A, letra B, letra C, letra D, atribuindo pontos específicos para cada uma delas,
sempre clicando em chave de resposta e atribuir pontos e apertando concluído. Ok? Bom, feito isso, a prova está configurada. O senhor deve clicar aqui em cima em visualizar só para o senhor verificar como que a prova vai ficar. Então, olha só, 5 páginas tem a prova porque são 5 questões. Na primeira pergunta é só as informações, já está configurado para que o e-mail do aluno seja obrigatoriamente inserido com o domínio @sounidesk, e eu vou explicar como que faz essa configuração no próximo tutorial. Ele vai colocar o nome completo dele, tá? Para facilitar na hora da correção. Vai apertar a próxima página. Se eu não colocasse o meu nome, não conseguiria passar. Questão 1, fonte, figura e as alternativas. Vou marcar qual é a resposta. Se eu não marcar nada, eu não consigo passar. Como eu já marquei, agora vai dar para passar. Próxima página. Questão 2. Vou demonstrar, vou apertar a próxima página sem passar. Opa, identifiquei um erro. Passou porque não estava configurado para não passar. É importante deixar sempre ativado resposta obrigatória, senão acontece isso que aconteceu aqui agora. Questão 3 é a questão de asserção razão. Vou escolher uma resposta, passar para a próxima. Questão 4 é a questão aberta, onde eu tenho aqui o campo de digitar a minha resposta aberta, certo? E por fim, o aluno vai apertar o botão de enviar e ao ele enviar, aparecerá uma informação, sua resposta foi registrada, essa frase aqui pode ser mudada e por hoje é só. Próximo tutorial daqui a pouquinho. Um abraço.